Aqui estamos mais uma vez para mais um vídeo do programa Força da Palavra. E hoje, primeiro final de semana do mês de março de 2022, e a igreja traz para nós um cenário muito interessante. Na Igreja Católica, estamos iniciando o tempo da Quaresma, tempo de oração, tempo de escuta da palavra de Deus e alargar a nossa missão, a fraternidade, essa dimensão importante. Então, nesse primeiro domingo que a gente abre essa nossa caminhada para a Páscoa, interessante isso, a Quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa anual de Jesus Cristo. E nesse primeiro domingo, a igreja recolheu um texto muito interessante do evangelista Lucas. Por quê? Lucas, que investigou tudo aquilo que a comunidade conhecia a respeito da experiência com Jesus de Nazaré, desde o nascimento até a ressurreição, e ele nos diz, no capítulo 4, versículo de 1 a 11, ele diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão. No Espírito era conduzido pelo deserto. E no deserto, Jesus foi tentado pelo diabo. Isto é, Jesus, vendo tudo aquilo que o Pai criou para o nosso bem, mas vendo também a miséria, porque passava tanta gente, Jesus que tinha um coração, compaixão, essa é, de fato, a grande tentação. O que fazer no mundo por tanta gente passando fome, por tanta gente ainda nos nossos dias, que não tem onde morar, que não tem aquelas condições dignas de pessoa humana. Esse é o grande desafio para nós hoje também, que professamos a nossa fé em Jesus, a nossa fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesta Quaresma, esse tempo de penitência, de oração, de escuta mais atenta à palavra de Deus, nós temos alguns desafios. Por exemplo, a campanha da fraternidade deste ano, a Igreja iluminada pela força do Espírito, nos convida a viver a fraternidade e a educação. Fraternidade e educação. Poderíamos nos perguntar, esse é o problema da igreja? Se nós olharmos para o Evangelho, nós vamos nos deparar no capítulo 1 de Marcos, que Jesus começa o seu trabalho dizendo: o tempo se completou. Convertei-vos e mude de vida. Vinde em meu seguimento. Jesus começa, então, a conversar com os seus discípulos, que ainda não eram bem discípulos, né? Simpatizantes, que aceitou o caminho, que aceitou o convite, vinde em meu seguimento. Precisava se preparar, educar para uma vida comunitária, para uma proposta nova, mais solidário, fraterno, onde a vida naquele grupo estava em primeiro lugar. Não precisa educar para isso, né? E se nós ainda olharmos no Evangelho segundo São Mateus, o último capítulo, quando Jesus faz o seu encontro com os discípulos e os envia, e diz: olha, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vão e faz que todos se tornem discípulos meus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, fazer com que uma pessoa se torne discípula da outra é educar para um novo olhar, para um novo assumir a vida. Então, precisamos pensar isso. Mas a igreja, inspirada ainda pelo Espírito Santo, ela vai buscar no livro bíblico, da Bíblia, o Verbo, uma frase para nortear a sua reflexão. Provérbio 31, 26. Fala com sabedoria e ensina com amor. A igreja precisa preparar as pessoas para o seguimento de Jesus Cristo. Precisa falar de Jesus Cristo, dessa proposta, dessa vida fraterna, solidária,
comprometida com a qualidade de vida das pessoas. Então ela precisa, de fato, educar. E ao mesmo tempo, ela é permanentemente educada pelo Espírito em cada momento da história. Em cada momento da história. Hoje são muitos desafios. Estamos aí saindo da pandemia. Mas ao mesmo tempo que a gente está saindo da pandemia, Covid-19, nós estamos vendo a questão da guerra na Ucrânia. Algo que atinge todos nós. Economistas estão dizendo isso. Né? E a gente precisa, de fato, olhar essa realidade do mundo. O aquecimento global que falávamos, mas que ainda se fala, tantas coisas, né? A natureza, desmatamentos, né? O sistema de produção, a gente tem que olhar para tudo isso. E não é uma coisa alheia, fora. Se nós, atendendo o convite de Jesus, vamos batizar, precisamos de água e de água com qualidade. Se nós vamos celebrar a Eucaristia, nós precisamos de pão e vinho. E de água. Não só das pessoas, mas precisamos. É a ceia do Senhor. Então precisamos desses elementos da natureza. Refletir nesta quaresma sobre a campanha da fraternidade e viver uma dimensão profunda do compromisso com a vida. Compromisso com a vida. Então, orar, rezar, não pode ser uma coisa desligada da vida. Temos na igreja os nossos livros de oração, na missa, os nossos ritos, gestos e palavras. Mas tudo isto precisa ser conduzido e vivido de tal modo que conduza a vida, que conduza a pessoa à comunhão com Jesus Cristo. E a comunhão com Jesus Cristo se faz também na comunhão entre nós. Então, esse tempo de Quaresma nos convida a olhar para nós mesmos. O texto do Evangelho de hoje nos fala de deserto. É um lugar sem vida? Não. Pode ser, de fato, um lugar geográfico, físico, mas, sem dúvida, o evangelista está nos convidando a entrar dentro de nós, nossa mente. No mundo da Bíblia, fala o coração, entrar ali. Pensar o nosso jeito de agir e reagir. Meditar. E quando nós falamos também que esse tempo é favorável à escuta da palavra de Deus, que nos convida à conversão, à mudança de vida, nós, como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, precisamos entender e crer que Deus, como diz a carta aos Hebreus, fala de muitos modos. Pelos santos profetas, pela natureza. Na Bíblia, no Novo Testamento, a Bíblia é uma palavra de fé, que merece fé. Mas também nos fala pela pessoa. Aliás, Jesus propôs isso e falou isto, né? Quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos ouve, a mim ouve. No olhar da criança, que recebe uma criança ou um discípulo, é a mim que está recebendo. Criança, no olhar, no choro, no olhar, na sua vibração. Deus falando. Então, Deus nos deu essa capacidade de interpretar gestos e palavras. Perceber aí a força de Deus. Então, a força da palavra, como nós intitulamos esse programa, é esse processo que queremos cada vez mais ser atingido por esta palavra e nos abrir a esta palavra de Deus. Na Bíblia, na natureza, na história, na pessoa até nós. Então, uma das grandes saídas para a vivência da penitência nesta quaresma é ir ao encontro do necessitado, do outro. Essa grande penitência. Não nos fechar em nós mesmos. Se de um lado temos que entrar em nós mesmos, do outro lado nos abrir para o outro. Na solidariedade, na fraternidade, na escuta. O Papa Francisco tem chamado a nossa atenção para essa questão da escuta, do discernimento daquilo que ouvimos. Para onde nos chama esta voz? Jesus fez isso.
Quantas pessoas ele atendeu e escutou fora do templo, fora da sinagoga. A sinagoga para os judeus, e Jesus era judeu, e a casa de oração, e onde se ensina a palavra de Deus. E nós temos os mestres da lei, que às vezes questionava Jesus, ou às vezes era questionado. Nesta semana nós lemos um texto muito interessante na nossa liturgia, que os discípulos de João perguntaram a Jesus: por que os discípulos dos fariseus, os discípulos de João, jejuam, e os teus discípulos não jejuam? E Jesus, com aquela capacidade de falar com amor, com sabedoria, ele faz uma pergunta: por acaso os convidados para um casamento vão fazer jejum enquanto o noivo está ali na festa do casamento? Ele diz: não, mas tem um dia o noivo vai ser tirado, e aí farão jejum. E o jejum que foi proposto aqui na Quaresma, que Jesus quer, que o profeta Isaías falou, é abrir o coração, os ouvidos à necessidade do outro, aos olhos para ver, e aí ver com profundidade a necessidade do outro. Muitas vezes, entre nós cristãos, nós temos, às vezes, uma saída para justificar a nossa falsa solidariedade. Ah, o outro não quer, o outro não se esforça. O cristão não pode chegar a isso. O cristão tem como luz o ser e o agir de Jesus Cristo. Esse Jesus que o encontro veio, são de junto ao Pai, e veio ao encontro da nossa fraqueza. Atender, responder às nossas necessidades. Então, nesse tempo, esta campanha da fraternidade, para ser vivida na Quaresma, em 2022, falando sobre a educação, que é um tema muito importante para a nossa vida, para a nossa sociedade. A igreja já tratou esse tema 2 vezes, essa é a 3ª vez que ela trata desse tema importante que é a educação. Porque somos, de fato, como ser humano, responsáveis pela educação. Somos educadores, mas também permanentes educandos. Somos educados. Os discípulos de Jesus, naquela primeira hora, aquilo que chamou ali, o Pedro, o Tiago, o João, e muitos outros, diante da atitude de Jesus, eles de vez em quando eram surpreendidos. Por exemplo, lembramos aquela vez que Jesus estava no barco, dormindo, aquela cena importante, e de repente um vendaval muito forte, e os discípulos tiveram medo, e chamaram por Jesus, por socorridos. Jesus deu ordem ao mar e aos ventos para que se acalmasse. Os discípulos ficaram com medo e se interrogaram: quem é este que até o mar e o vento obedecem? Em outros momentos, às vezes é surpreendido por uma atitude, um gesto de Jesus. Então, esse processo de conhecimento, de aquisição de conhecimento, de interpretação do conhecimento, de vivência do conhecimento, esse é um processo que vai se alargando a cada dia. Mas nesse tempo da Quaresma, que nós nos propomos e entramos no caminho para a grande celebração da Páscoa anual de Jesus Cristo, porque, repito, Páscoa anual de Jesus Cristo, porque a comunidade de Jesus, Maria, José, da Isabel, que é prima de Maria, de Zacarias, eles celebravam a Páscoa antiga para comemorar, fazer memória da saída, da libertação, da caminhada, saindo do Egito, para alcançar a terra prometida, a libertação. A nossa Páscoa cristã, ela nos prepara e revive o mistério do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. O capítulo 4 de São Lucas, lemos o primeiro versículo, até o versículo 11, tem algo muito interessante para você meditar na sua casa. Jesus, que foi batizado no Jordão, vai novamente ao Jordão, na força do Espírito Santo, e no Espírito Santo é conduzido pelo Espírito. Me chama a atenção aqui. Por quê? Porque também na oração, no momento que a gente está
orando, a gente está rezando, a gente pode ter diversos pensamentos. Essa sensação da tentação de querer fazer o bem, que a gente não dá conta de fazer, ou da tentação de fazer o mal, que até às vezes, como diz Paulo, não estamos querendo. Jesus foi tentado várias vezes ali. Mas este Jesus, que tem aqueles pensamentos alicerçado na Bíblia, e que a luz do Espírito vai conduzindo esse momento de tentação, ele também vence essa tentação do querer ser mais, do querer resolver tudo, do querer ter a solução para tudo. E nesse período da Quaresma, nós vamos perceber que este Jesus, que é conduzido pelo Espírito, que experimenta a realidade humana da fraqueza, que se deixa ser ajudado para manifestar a grandeza do amor de Deus para nós. Então eu convido você que nos acompanha para ir acompanhando, pelo menos a cada domingo, a cada cena. Nesse domingo, a igreja traz para nós esse cenário do capítulo 4, versículo de 1 a 11. No próximo domingo, nós vamos ver que Jesus foi conduzido à montanha. Um pouco diferente quando, no Antigo Testamento, o pessoal estava reunido com Moisés, e Moisés sobe a montanha para falar com Deus. No próximo domingo, nós temos um cenário muito bonito que você vai também se maravilhar com ele. Jesus à montanha, com Pedro, João e Tiago. Mas ali tem os discípulos ouvem uma palavra interessante, uma voz vinda das nuvens. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Então, nesta Quaresma, o sinal de penitência e conversão é escutar Jesus. Escutar Jesus. Mas são as coisas mais simples, né? Esse cenário que Lucas pinta da montanha, para você que gosta de desenhar, de pintar, para você que gosta de fazer poesia, esse texto é muito bonito e ajuda a nossa mente a voar. Né? Mas nós vamos ter também em algum lugar onde Jesus nos convida. Se você quer me seguir, assuma sua cruz e me siga, cada dia. Então, o convite que Jesus faz para cada um de nós, nesta Quaresma, mais do que fazer jejum e ficar sem comer alguma coisa, mas a solidariedade, a fraternidade, a escutá-lo. Está se desenvolvendo no Brasil, os jesuítas já faz muito tempo, mas também a CNBB criou o Retiro Quaresmal. O que é um Retiro Quaresmal? É a gente seguir a nossa liturgia, muitos já fazem a liturgia diária, e meditar, dar um tempo de escuta da palavra de Deus, orientado pela igreja. É isso que é importante também, né? Cada dia. Tomar ou o texto do dia, ou pelo menos os grandes momentos do Evangelho do domingo. Lucas vai nos acompanhar até o domingo de Ramos. Depois nós temos um texto de João, na quinta-feira santa, que é muito interessante. E depois o Lucas ainda vai nos conduzindo nessa caminhada com Jesus. Às vezes o texto é mais longo. De repente você tem dificuldade, às vezes até com o tempo, fazer uma leitura do texto do Evangelho, daquele texto mais longo. Mas você, preparando para a oração, você pode ali dar alguns versículos. O que eu fiz hoje, e quem viu o vídeo anterior a esse que estamos aqui, lembra que a Aristide fez uma leitura, nos ensinou a fazer uma leitura da palavra de Deus, pegando um texto e olhando ali uma palavra, e ali vendo onde essa palavra se apresenta em outras partes da Bíblia. A verdade vos libertará. Mas às vezes você não tem tempo, mesmo que você pegue um versículo. Medite sobre esse versículo. Pense sobre esse versículo. Deixe que o Espírito Santo te leve a algum lugar, algum pensamento a partir desse versículo que você leu. Mas se você tiver um tempo maior, ler o Evangelho que será proclamado no domingo, nesses domingos, faça exercício. Isso é o retiro quaresmal. Rezar a partir de um texto bíblico. Não é
se preparar para falar para os outros. Isso a gente faz em outro momento. Tá? Outro momento. Mas no momento de oração, no retiro quaresmal, que também pode ser em outro tempo, mas agora estamos focados no tempo da quaresma, é para a gente parar diante do texto da palavra de Deus. Uma vez que admirando uma criança andando por um caminho bem estreitinho, e à beira do caminho tinha algumas flores. E aquela menina parou diante de uma florzinha bem pequena e ficou ali alguns minutos. Depois ela pegou aquela florzinha e levou com todo carinho. E chegando em casa, ofereceu a sua mãe. Deu um abraço, um beijo na sua mãe. Foi o presente do dia que aquela mãe ganhou. Então, diante da palavra de Deus, aquele versículo, a questão da humildade, do desejo de encontrar-se com esse Deus e deixar ser encontrada por Ele. Então, vamos fazer essa experiência como penitência, como experiência de reconciliação e como solidariedade. Se o texto bíblico, a palavra de Deus, fala alguma coisa para mim, devo partilhar e compartilhar com os outros. Nesse tempo, que também é chamado de penitência e reconciliação, nós temos vários momentos que o Lucas vai nos conduzindo no encontro com Jesus. Não queremos contar aqui tudo, mas queremos convidar você para um próximo vídeo, no momento oportuno. Fique atento, para que a gente possa ir caminhando com este Jesus na força da palavra. Claro que a gente precisa, somos convidados a essa mudança de vida, a conversão, porque vamos lidar com coisas, com realidade nova. E essa realidade nova que vamos celebrar no começo de abril é a certeza de que Jesus, o Filho de Deus, ofereceu sua vida por nós, morreu e ressuscitou. Acompanhamos os passos da liturgia. Aqui nós estamos fazendo um estudo de liturgia. Nós estamos procurando viver esta quaresma tal como deve ser vivida à luz da palavra de Deus. Você poderia perguntar, que sentido tem a campanha da fraternidade? Pois bem, a campanha da fraternidade, que foi criada no tempo da quaresma, responde um apelo de Jesus, que é a solidariedade, que você poderia ver no capítulo 25 de São Mateus. No versículo 25, capítulo 25, no versículo 25, ou do 31 a 46. Estava com fome e me deste de comer. Estava nu, vestiste. Estava sem casa e me deste abrigo. Era peregrino e me acolheste. A campanha da fraternidade tem esse lado da solidariedade. Depois, um mergulho realmente na palavra de Deus. Neste ano, com esse tema fantástico, fala com sabedoria e ensina com amor, nós temos um texto importante, que é João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Não vou comentar aqui esse texto, mas leia. Não fique preso na mulher que ali aparece, nem nos homens que trouxeram esta mulher até Jesus. Mas sempre mergulhe dentro de você mesmo, do eu. A nossa atitude é daqueles homens, daquela mulher, de Jesus. E quais destas três dimensões, ou as três dimensões, estão presentes dentro de mim? Leia lá no texto, onde tiver tempo. E medite. Nesse tempo da quaresma, da vivência, da solidariedade, da abertura para a escuta da palavra de Deus, para o discernimento. Outra coisa muito interessante, a CNBB não produz só um tema ou um cartaz para chamar a atenção dessa dimensão tão importante da espiritualidade quaresmal. Por exemplo, nós temos o livrinho da Via Sacra em Família. Mas também você quer trabalhar com as crianças, você tem lá um subsídio. Um livrinho todo especial para o trabalho. Fraternidade em Família. Como seria bom se em família a gente rezasse ali essa proposta, essa orientação
da igreja no Brasil. Mas você que trabalha com jovens, também tem ali algo muito interessante a partir desse tema. É só entrar, coloca lá CNBB, procure lá que você vai encontrar. Procure também o seu parco na secretaria. Nós aqui, muito próximos de Trindade, da Basílica do Pai Eterno, poderia procurar esse subsídio na paróquia, secretaria. Mas na sua paróquia, procure lá esses subsídios da campanha da fraternidade. Não fique só na dificuldade de pensar o tema da educação, ou dizendo a educação está ruim por isso ou por aquilo, mas sabendo que somos batizados, temos a missão de ajudar o nosso irmão e o outro a redescobrir o verdadeiro sentido da vida. Para que foi chamado? Para que Deus me criou? Para amá-lo, para servi-lo. E servir a Deus significa também servir ao irmão, servir o outro, ir ao encontro do outro. Que é o Espírito que conduziu Jesus nos caminhos ali do Rio Jordão ao deserto, que deu força a Jesus para vencer as tentações, que esse mesmo Espírito nos conduza pelos caminhos da história. E a maneira do Espírito nos conduzir não é simplesmente a gente ficar parado lá e pensando que vai cair alguma coisa na nossa cabeça. Pode até cair, pode até vir bons pensamentos, mas é também escutando o outro, é também abrindo os ouvidos para a igreja que nos fala. E aqui, terminando, chama atenção. É importante você ler e rezar com a palavra de Deus em casa, mas é importante ler a Bíblia com a igreja. Aliás, quando Lucas escreve o seu evangelho, os seus dois livros, o Evangelho e os Atos, quando Mateus escreve o seu evangelho, quando Marcos escreve, quando João escreve, eles fazem isto a partir do que ouviu daqueles e daquelas que ouviram Jesus de Nazaré. E a palavra de Deus, antes de ser escrita, foi ouvida, vivida, transmitida. E por isso nós, como católicos, somos chamados a ler a Bíblia com a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por esta luz que nos ajuda a ler e a acompanhar. E terminando então o nosso programa de hoje, eu convido você a realmente visitar este programa Força da Palavra no YouTube e também pelo Facebook Santíssima Salvador. Muito obrigado a você e até a próxima oportunidade. Se você gostou, clique lá no sininho, compartilhe com aqueles quem você conhece. Muito obrigado por esse tempo.